um texto bastante conhecido, fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Estamos finalizando hoje uma série que se chama O Caminho do Discipulado. Estamos no último passo, quarto passo, falando sobre o discipulado e a missão. E leremos então o texto a partir do verso de número 13. Eu peço aos irmãos para que possamos ler de maneira alternada nessa manhã. Então deixe a sua Bíblia aí aberta, eu vou lendo os versos ímpares, a igreja lê os versos pares, para que todos possamos participar da leitura da Palavra de Deus nessa manhã. Do 13 até o verso de número 35. Amém? Então, com atenção, com temor à Palavra de Deus, leiamos o texto. Verso 13 do capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nós vamos até o 35. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche seus olhos por mais um instante. Peça a Deus que fale ao seu coração. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra pregada nesse momento. Nesses próximos minutos, nesse breve tempo que teremos aqui, que o Senhor possa nos trazer ensinamentos, lições, esclarecimento e se revelar a nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Estamos então, irmãos, nessa caminhada do discipulado. Falamos aqui desde o início de fevereiro que o discipulado ele acontece enquanto vivemos. O discipulado acontece na vida. O discipulado acontece no caminho. Essa é a ideia. Por isso, a proposta de falarmos sobre o caminho do discipulado. Grandes lições de Jesus aconteceram enquanto ele estava se deslocando com os seus discípulos. E esse texto é a mesma coisa, o mesmo padrão se repete. Jesus ele vai ao encontro de dois discípulos que estavam no caminho de um vilarejo chamado Emaús, a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, caminhando em torno aí de uns 11 quilômetros total, até chegar nesse lugar, de acordo com o que o texto nos fala. Diante disso, irmãos, Jesus vai trazer lições fundamentais, importantes, preciosas para esses discípulos. Nós vimos aqui, ao longo desse mês de fevereiro, alguns dos passos para que a gente possa caminhar o caminho do discipulado. A gente começou falando sobre a fé, a gente falou sobre correção como algo essencial para o discipulado. Não tem como ser discípulo sem fé, não tem como ser discípulo sem a correção, o aprendizado. E nós falamos sobre o preço do discipulado no último final de semana, entendendo que é preciso que a gente negue a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. E agora, para a gente poder fechar, falaremos sobre o discipulado e a missão. Temos aqui no texto 2 discípulos desanimados. O evento agora é após a crucificação de Jesus. A cruz já aconteceu. Jesus já morreu na cruz. 3 dias se passaram. Jesus ressuscitou. E ele vai aparecer a 2 discípulos desanimados. Esses discípulos não compunham os 12, aquele colégio apostólico mais conhecido. Faziam parte de um outro grupo de discípulos de Jesus que ficavam em volta ali, acompanhando Jesus em tudo que ele fazia. E esses discípulos estão entristecidos porque eles achavam que Jesus seria aquele que redimiria Israel. Eles achavam que Jesus seria aquele líder político capaz de os libertar das mãos do Império Romano. Mas não foi essa a intenção de Jesus, nunca foi essa a intenção do ministério de Jesus. Jesus não era um líder político. E aqui temos 2 discípulos frustrados, voltando para casa, desanimados, entristecidos, diz o texto, cabisbaixos, porque as suas expectativas foram frustradas. Já teve sua expectativa frustrada? Já comprou alguma coisa que você achou que era boa, quando você viu não era tão boa? Já foi num lugar que você achou que ia ser legal, quando você viu não era tão legal assim? Já foi comer alguma coisa, quando você provou, você falou, não, isso não é tão bom. Já teve a sua expectativa frustrada de alguma forma? Querido, eu te digo que caminhar com Jesus, em muitos aspectos, é uma bênção, sem dúvida nenhuma. Mas caminhar com Jesus, em outros aspectos, é também experimentar frustrações. Frustrações. A gente, às vezes, tem uma visão do que Deus está fazendo, mas, na verdade, não passa de uma expectativa equivocada que nós estamos tendo. E é bom que isso aconteça. As desilusões, as expectativas quebradas precisam acontecer para que a gente consiga avançar no discipulado e na caminhada com Jesus. É bonito ver que Jesus vem ao encontro desses discípulos. Eles não encontram Jesus no caminho. Jesus vai até eles. Jesus aparece para eles. Porque Jesus se importa com os seus discípulos ao ponto de querer restaurar a missão que eles têm. Esses homens estavam indo embora, estavam voltando frustrados. Jesus pensa, não, opa, peraí, vocês precisam voltar para Jerusalém. E é o que vai acontecer no final do texto. O discipulado nos chama à missão. Mas é bonito, e aqui é interessante o que eu quero deixar para nós aqui nessa manhã, 2 aspectos de como Cristo se revelou a esses discípulos. Porque nós entendemos que o modelo que é utilizado aqui em Lucas 24 serve para qualquer um de nós aqui. Como Cristo se revela no discipulado e como isso nos impulsiona para a missão de Deus. Como Cristo deve ser compartilhado aos outros. Como eu devo cumprir a missão de levar Jesus para outras pessoas. É fato, queridos, que o mundo precisa de Cristo. Estamos desesperados, somos sedentos por Cristo. Precisamos desesperadamente dele. Sem Jesus, a nossa vida não faz sentido. Sem Cristo, sem o Evangelho, a nossa vida não tem base, não tem fundamento. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer tempestade nos derrubaria. Com Cristo,
Tudo faz sentido, até os momentos difíceis, até as dificuldades. Mas qual é a dinâmica? Como Cristo se revela a esses 2 discípulos, e como Ele se revela a nós, e como nós devemos compartilhar Cristo a outras pessoas. A dinâmica é muito simples, irmãos, mas por ser simples não quer dizer que ela seja menos importante. A dinâmica é muito simples, mas por ser simples não quer dizer que ela seja menos significativa. E qual é a dinâmica de Cristo se revelando? Primeiro, na palavra. Primeiro, nas Escrituras. Primeiro, na Bíblia. E depois, na comunhão. No partir do pão. Na comunidade. São os 2 momentos em que Cristo se revela. E isso tem tudo a ver com a missão. Porque a missão que fazemos, o discipulado que cumprimos, não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito a continuar o que Cristo fez. Não sei se você sabe, mas quem escreveu o livro de Atos foi o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Inclusive, a gente pode considerar essa obra como se fosse uma obra só. Alguns teólogos vão dizer que essa obra se chama Lucas Atos. Ela está conectada uma na outra. Ainda que não esteja na sequência na sua Bíblia, foi o mesmo autor que escreveu. E a intenção dele, ele deixa isso muito claro no início dos 2 textos, de mostrar que Cristo é real, que o Evangelho é real, e a única mensagem poderosa para transformar. E ele está escrevendo isso para um homem chamado Teófilo. Ele está escrevendo isso para uma pessoa que ele conhece. Ele faz questão de colocar aqui, no capítulo 24, a dinâmica do compartilhar Cristo. Como eu compartilho Jesus? Na palavra e na comunhão. E aí quando você vai para Atos, Jesus já não está no meio da igreja mais, Jesus já não está mais com o seu povo, mas qual é a dinâmica que a gente enxerga lá na igreja de Atos? Palavra e comunhão, palavra e partir do pão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. A dinâmica é exatamente a mesma. E como a Betel deve compartilhar Cristo, como você, querido, deve viver a missão, o discipulado, na palavra e na comunhão. Vendo as Escrituras, vendo Cristo nas Escrituras e participando da vida comunitária, da comunhão com Cristo e com a igreja. De onde a gente tira isso, irmãos? Onde nós percebemos isso? O texto é muito claro, ele mostra isso para nós. A dinâmica do texto é que Jesus se aproxima de 2 discípulos entristecidos, como eu falei, e Jesus pergunta: o que está acontecendo com vocês? O que aconteceu que vocês estão aí discutindo? E a ideia da palavra no original é que realmente havia um debate. Eles estavam tentando racionalizar. Gente, o que aconteceu? Eles estavam tão frustrados que eles estavam num embate ali interno e ao mesmo tempo externo para conseguir entender o que tinha acontecido. Jesus não iria libertar a gente? O que aconteceu agora? Jesus se aproxima desses homens, pergunta para eles o que aconteceu, e depois deles explicarem, Jesus fala assim: ó nécios, tardios de coração. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ô gente, vocês não conseguem enxergar, não? Vocês não estão conseguindo perceber? Não era necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas? Jesus vai dizer. Não era necessário? Ele não havia anunciado isso? Marcos 8 deixa isso claro para nós. Jesus havia anunciado que ele passaria pela cruz. Os discípulos estão achando que a cruz é o final. Lucas quer deixar claro para nós que a cruz não é o final, ainda que seja um marco tão fundamental e importante para a nossa fé. A cruz não é o fim do Evangelho. O Evangelho aponta para a ressurreição. Cristo não só morreu na cruz, ele venceu a morte e o pecado na cruz. Ele está vivo e reina hoje. Nesse momento, Cristo está sentado num trono, reinando sobre todas as coisas, soberano sobre tudo. Ele te ouve, ele te conhece, ele sonda o seu coração, ele sabe como está a sua vida, ele te capacita, ele te fortalece, ele se preocupa com você, ele te discipula. Cristo está fazendo tudo isso hoje. Sabe por quê? Porque ele não está morto. Ele vive. Ele reina. Ele ressuscitou. É isso que Lucas quer mostrar. Por isso o discipulado de Jesus continua, inclusive após a sua ressurreição. 3 dias depois da ressurreição de Jesus, o que ele está fazendo? Descansando, de férias no Caribe. O que Jesus está fazendo depois de enfrentar a árdua cruz, o peso da ira de Deus sobre os seus ombros? O que Cristo está fazendo? O texto mostra para nós o que ele está fazendo. Discípulos.
fazendo a missão do Pai, obedecendo o seu propósito, anunciando que tudo é sobre Ele. E então, diz o texto, então, ele expunha-lhes o que a seu respeito, o verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Cadê os nossos alunos aí da teologia bíblica? Estão aí? Temos aí alunos? Aí, ó, temos aí, ó. Olha o pessoal da teologia bíblica. Lá na classe da Escola Bíblica Dominical, vou fazer uma propaganda aqui, viu, pastor Richard? Lá na classe da Escola Bíblica Dominical. Uma das classes que eu dou aula, que chama Teologia Bíblica, vou fazer uma propaganda da minha, né? Nós estamos estudando que a Bíblia tem uma só mensagem, de que todos os livros da Bíblia apontam para um só lugar, de que a única mensagem que a Bíblia se preocupa em tratar é Cristo Jesus sendo revelado. Por isso Jesus, que era dos teólogos o maior, vai ensinar, eles tiveram uma aula de teologia bíblica aqui, porque Jesus, começando de Moisés, passando por todos os profetas, e em toda a Escritura, mostrou para eles que tudo que tem na Bíblia tem uma mensagem só, fala sobre uma pessoa só. Quem é? Jesus. É isso que o verso 27 está dizendo. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E perceba, o primeiro modo da gente compartilhar Jesus é pela palavra. Pela palavra. Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que foi o seu chamado, pastor? As pessoas têm essa curiosidade, né? Já até comentei isso aqui. Como é que foi o seu chamado? Como é que foi o seu, quando você foi trabalhar do jeito que você trabalha? Foi o dinheiro que te chamou? Vai ganhar muito, vou lá fazer um concurso. Como é que foi o seu chamado, querido? Porque a gente às vezes mistifica coisas que não deveriam ser místicas. Sabe como é que foi o meu chamado, irmãos? De forma bem resumida, foi numa pregação. Ouvindo a pregação de um pastor aqui dessa igreja, eu entendi assim, Deus está me chamando para pregar o Evangelho. E o seu chamado, como é que foi? E as pessoas às vezes até se frustram, né? Talvez elas queriam uma história assim, né? Com todo respeito àqueles que viveram uma experiência diferente. Estou falando da minha realidade. Não teve um anjo, não teve um sonho, não teve uma visão, não tive isso. Eu tive uma convicção no meu coração de que Cristo estava me chamando para pregar o Evangelho e me dedicar de forma integral para cuidar da igreja. Foi assim. Como? Na pregação. Como é que a gente tem a vida transformada? Como é que eu tenho um encontro com Deus? Como é que eu compartilho Jesus para alguém? Como é que eu falo de Jesus para os jovens? Eu preciso mudar o que aqui para atrair os jovens? Palavra de Deus. Escritura. Bíblia. Do que o ser humano mais precisa? Evangelho. Cruz. Ressurreição, Jesus Cristo, a única mensagem que pode trazer vida a um coração morto e endurecido é a mensagem das Escrituras. Como eu vivo o discipulado e a missão? Em primeiro lugar, olhando para as Escrituras como a verdade de Deus revelada, como uma mensagem poderosa para a salvação. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, é o Evangelho, é disso que nós precisamos, eu preciso, você precisa. O Evangelho não é para quem está fora da igreja, o Evangelho é para todo mundo, o Evangelho é para todos nós. O primeiro meio de eu viver a missão do discipulado é a palavra. Jesus se revelando nas Escrituras. Que bênção, irmãos. Que bênção. A gente precisa voltar a ser a geração da palavra. A gente precisa ter os ouvidos afinados para ouvir o que é voz de Deus, o que é voz de qualquer outra coisa. Quem é profeta, quem é falso profeta. O crente precisa ter o ouvido afinado para dizer assim, isso aqui é falso profeta. E essa fala aqui, essa teologia aqui não está na Bíblia. Esse Jesus que está sendo anunciado aqui não é o Cristo das Escrituras. Esse Evangelho está sem cruz. Evangelho sem cruz não é o Evangelho das Escrituras. Nós precisamos saber disso. E nós precisamos estar prontos para anunciar a verdade de Deus, olhando para todas as Escrituras. É tão bonito
enxergar a Bíblia como um todo, olhar para o Gênesis e enxergar que tem uma conexão profunda entre o que acontece lá e o que acontece no final. É tão bonito perceber que Deus está na condução da história, Deus está na história fazendo a sua missão e chamando para si um povo, chamando discípulos e te dando o privilégio de participar dessa missão. Você tem a nobre missão de compartilhar a palavra de Deus, querido. Se alegre com isso, abra os seus lábios e compartilhe a mais poderosa de todas as mensagens. Enxergue Cristo em todas as Escrituras. Sempre que você abrir a sua Bíblia, pergunta, onde é que Jesus está nisso? O que isso tem a ver com o Evangelho? Todos os textos que você se dedicar a ler nas Escrituras, leia na perspectiva do Evangelho, da redenção, da graça de Deus que conduz todas as coisas. Porque, irmãos, sem a palavra, nós teremos um Cristo distorcido. Sem a palavra teremos qualquer coisa. Teremos um Jesus coach, teremos um Jesus psicólogo, nada contra os profissionais da área, teremos um Jesus líder, teremos um Jesus gestor, teremos um Jesus qualquer coisa, menos o nosso Senhor e Salvador. Para conhecer o Cristo verdadeiro, eu preciso da palavra de Deus. Por isso, dedique a sua vida na leitura da palavra. Gaste tempo fazendo isso. Volte-se sedento para ouvir a voz de Deus nas Escrituras, para ouvir o Senhor aqui. Mais do que isso, compartilhe essa mensagem, anuncie essa mensagem. O segundo movimento, o segundo momento desse texto, após Jesus se revelar a esses discípulos, mostrando quem ele era, mostrando que Moisés, os profetas e tudo nas Escrituras apontava para ele, Jesus tem um segundo momento. E esse segundo momento acontece quando eles estão passando já do local onde eles estavam indo, já passando ali de Emaús. Jesus ameaçou continuar a estrada. E aí os discípulos falam, não, Jesus, fica com a gente, já é tarde, vamos ceiar junto, vamos ter um tempo de comunhão. E aí eles chamam Jesus para entrar. E o texto vai dizer que eles começam ali um momento de comunhão, eles sentam à mesa, o texto é claro a mostrar isso, eles sentam à mesa, é importante, né, o sentar à mesa, a refeição, o contexto judaico-cristão valoriza isso, a mesa, nós perdemos isso na cultura pós-moderna acelerada. Eu já disse aqui, a gente senta na mesa de uma praça de alimentação, do lado de uma pessoa que a gente nunca viu, a gente não dá bom dia, boa tarde, boa noite, se alimenta, com um estranho do nosso lado, se levanta e está tudo bem. É ou não é assim? A gente compartilha espaços sem compartilhar a vida. Mas essa não é a comunhão que as Escrituras ensinam. Não é esse tipo de mesa que a Bíblia ensina para nós. Quando senta à mesa com Jesus, você não senta com um estranho. Você não senta sem nada para compartilhar. Quando você senta na mesa da comunhão, quando você senta na mesa da comunidade cristã, quando você é convidado, pela graça de Deus, a tomar um lugar nessa mesa, que só tem pecadores, a não ser Cristo, o único santo, quando você é chamado à mesa da comunhão, querido, você vem com a disposição, entendendo o privilégio que é a disposição de compartilhar. E é nesse momento que eles reconhecem Jesus. Olha que interessante. No partir do pão. Mais uma vez, não é um evento tão mirabolante, não é um evento tão cinematográfico. Qual é o momento em que os discípulos reconhecem Jesus? Na hora que Jesus parte o pão. Partir o pão na teologia de Lucas, vai se repetir lá em Atos, é o mesmo escritor, como eu falei, remete à ideia da ceia. A ceia é a transição da festa da Páscoa. Lembra aquela festa lá de Êxodo, capítulo 12, quando o povo estava saindo do Egito? A ceia substitui a Páscoa judaica. Assim nós cremos, isso é teologia bíblica. E quando a ceia está substituindo a Páscoa, Jesus faz isso na noite em que ele foi traído, celebrando a Páscoa, ele traz um novo sacramento. Nós cremos que existem 2 sacramentos na igreja, a ceia e o batismo. Tivemos aqui nessa manhã o batismo do João, isso é um sacramento. A ceia é o outro sacramento. O momento em que Deus derrama graça sobre o seu povo. O momento em que Deus sustenta, nos alimenta espiritualmente e se faz presente espiritualmente conosco. No partir do pão, esses discípulos reconhecem Jesus. Você já viveu
Agora sim, saindo do campo, já passamos pelas Escrituras, é o início de tudo, agora vamos para o campo da experiência. Deus nos dá a oportunidade de viver em comunidade. Você já entendeu isso? Deus te dá a oportunidade de ter uma igreja. Você já entendeu isso? De ser um povo. Cristo morreu pelo seu povo. Ele não morreu por pessoas isoladas, pessoas que vivem como ilhas. Ele morreu para te incluir num povo. Ele ressuscitou para que você continuasse anunciando essa mensagem até o dia que ele virá para buscar o seu povo. Veja como a mensagem do Evangelho é muito mais plural do que singular. Como eu vejo Cristo? Nunca vi Jesus. Mas, irmãos, quando a igreja começa a cantar, eu tenho certeza de que Ele existe, é real. Eu nunca vi Jesus, irmãos, mas quando eu ouço dos lábios de um pecador, eu conheci a Cristo e a minha vida mudou, eu creio que Ele é real. Quando eu vejo situações difíceis, onde só a graça de Deus, eu vejo situações de luto, de perda, e as pessoas dizem, estou em paz, eu só penso, Cristo é real. Quando vivemos a comunhão da vida, do discipulado, quando vivemos a vida comum, a vida real, Deus está se revelando a nós constantemente em pequenas coisas. Quantas vezes, irmãos, fui encorajado pela igreja? Quantas vezes? Quantas vezes a igreja me animou? Quantas vezes os irmãos foram generosos comigo? Quantas vezes fui abençoado? E isso só me mostra uma coisa: Cristo está no meio disso. Quero conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? Palavra e comunhão. Quer conhecer Jesus? Bíblia e igreja. Quer entender mais sobre o Evangelho? Escrituras e vida de comunhão. É no partir do pão, irmãos, que eles reconhecem Jesus. E é interessante que Jesus vai embora. Jesus não deu uma última palavra para eles. Jesus não falou assim, agora que vocês me reconheceram, vocês vão lá, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não. Interessante. Jesus simplesmente desaparece, diz o texto. Mesmo tendo um corpo material, aquilo ali não era um espírito, não era um fantasma. O contexto posterior vai dizer isso para nós. Jesus desaparece. Aqueles discípulos imediatamente saem daquele lugar. Eles falaram que já era tarde, lembra? 11 quilômetros de caminhada. Como é que está a sua perna aí, sua panturrilha? 11 quilômetros, aguenta? Aguenta andar 11 quilômetros? Ah, pastor, já foi o tempo. Andar, não estou falando de Uber não, tá? Não estou falando de carro, de moto não. 11 quilômetros. O texto vai dizer que aqueles discípulos, no exato momento que o Senhor Jesus desaparece, depois de terem o reconhecido, saem daquele lugar e voltam para Jerusalém. Jerusalém representa o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Jesus falou, não saiam daqui, até dos céus ser derramado poder sobre vós. Esses discípulos estavam fora da missão. Esses discípulos estavam afastados do propósito, do centro, daquilo que Deus tinha para eles. Mas agora não. Sem uma só palavra de Jesus, eles estão convencidos de que precisam voltar para Jerusalém. Depressa, eles voltam para lá e anunciam aquilo que eles haviam experimentado. Essa é a dinâmica, querido, que eu e você devemos replicar. É isso que eu e você precisamos viver. O discipulado e a missão implica em estarmos prontos para falar, mostrar Jesus na palavra e mostrar Jesus na unidade. Mostrar Jesus na comunhão. Sabe como? Depois você lê lá João 17. Sabe como Deus é glorificado? Deus é glorificado na unidade da igreja. Sabe como o Evangelho é confirmado? O Evangelho é confirmado quando nós somos um, quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos a importância de ser igreja, a importância de pertencer a uma comunidade local. E que interessante, né, irmãos? Olhos abertos. Deixa eu dar só uma última consideração sobre isso. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece com seus olhos? Diz o texto da palavra de Deus que os olhos deles se abrem. Só que quando os olhos de Adão e Eva se abrem, eles se abrem para o mal. Eles se abrem para ver a própria vergonha e a miséria que havia neles. Mas é interessante que, de uma forma
contrária agora, os olhos de 2 discípulos se abrem. Mas os seus olhos não se abrem para ver a vergonha de si mesmos. Não, os seus olhos se abrem para que eles vejam a graça de Deus sobre a vida deles. Os seus olhos se abrem para o Cristo ressurreto. Os seus olhos se abrem para a vida do discipulado. Os seus olhos se abrem para a missão. Sim, é fato que os olhos de Adão e Eva foram abertos. É fato. Mas também é uma verdade que um dia o Senhor abriu os nossos olhos. E se ainda não fez isso com você, é poderoso para fazer hoje, para abrir os seus olhos, para que você tenha um encontro com Ele, para que o seu coração seja alcançado por Cristo Jesus, porque Ele vive e reina. Jesus quer andar conosco, queridos. Como eu posso andar com Jesus? Você quer andar com Jesus? Abra mais a sua Bíblia em temor e devoção. Como eu posso andar com Jesus? Você quer andar com Jesus? Se envolva com a igreja. Se envolva com a igreja. Participe dos sacramentos. Deixe alguém cuidar de você. Seja pastoreado. Abra o seu coração. Mostre as suas lutas e dificuldades. Se exponha. Deixa Deus tratar você enquanto a gente caminha. A exemplo do povo caminhando no deserto, até o dia que os nossos pés pisarem a bendita Canaã celestial, onde teremos vencido todas as coisas. Aquele que perseverar na força do Senhor receberá o prêmio. Receberá o prêmio. Que Deus fortaleça a sua vida, meu irmão. Se você estiver no caminho do discipulado, mas na direção contrária, o Senhor te chama hoje para voltar para a direção certa. Deus te chama hoje para voltar para o centro da vontade de Deus, para o propósito dele, de compartilhar Cristo nas Escrituras e de testemunhar Cristo na comunhão. A maneira como você ama, valoriza e se importa com a igreja, com a sua igreja, vai dizer muito sobre a fé que você tem, o nível de comunhão que você tem. Por isso, irmão, valorizemos esse momento. Possamos valorizar o culto público, que possamos valorizar o tempo de mesa. Tem quanto tempo que você não senta com alguém para compartilhar alguma coisa, para partir o pão, para partilhar da vida? Tem quanto tempo que você não compartilha Jesus com alguém? Você não toma um café? Nossa igreja já não tem mais o culto de quinta-feira, tá? Aproveito aqui para fazer esse aviso, que cabe até como uma aplicação. Nossa igreja não tem mais o culto de quinta-feira. O conselho entendeu assim. Por quê? Porque nós entendemos que a quinta-feira pode ser melhor aplicada. Nós podemos direcionar esse tempo para o tempo de discipulado. Nós podemos direcionar esse tempo para que você consiga discipular melhor a sua família. Irmãos, eu me emocionei aqui, agora há pouco, porque eu sei a responsabilidade que é dizer sim para aquelas perguntas. E eu ouvi uma frase que eu nunca mais vou esquecer, de um homem que disse o seguinte: eu quero ser famoso dentro da minha casa. E eu tomei isso para a minha vida, irmãos. Eu quero ser famoso dentro da minha casa. Porque se eu for famoso para o meu filho, eu entendi e apliquei o Evangelho. Não adianta ser famoso fora. Não adianta gostarem de mim do lado de fora, se o meu filho não me ouvir, se o meu filho não me tiver como referência. Eu quero ser referência para ele. Eu quero ser referência para minha esposa. Eu quero ser o exemplo do meu lar. Para isso, eu preciso da palavra de Deus e eu preciso compartilhar Cristo com ele. Eu preciso mostrar o que é realmente importante. Eu preciso me assentar à mesa. João já tem 3 Bíblias, olha para você ver. A gente lê a Bíblia com ele cotidianamente. Cada um numa ilustração diferente. Esse vai crescer cheio de Bíblia. Porque não há outro caminho para o discipulado a não ser a palavra de Deus. E ele vai crescer no meio da igreja. No meio da igreja. Nós estamos na fase, ele está na fase de estranhar o povo, e nós estamos aí na fase de vencer o estranhamento dele. Vai ser na marra. Você não vai estranhar não, meu filho. Nós vamos adaptar isso aí. Porque, irmãos, é no meio da igreja que a gente é forjado, no meio da igreja que o discipulado acontece. Está faltando comunhão, você está distante, se envolva mais, participe mais. Você só tem a ganhar com isso. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé.